Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 24, Perante os Espíritos Sofredores. Abster-se da realização de sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores, uma vez que semelhante procedimento é falta de caridade para com os próprios espíritos socorridos que sentem, torturados, o comentário crescente e malsão em torno de seu próprio infortúnio. Ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre mal. Evitar quanto possível sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho, entre a energia e a doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta. Sabedoria no falar, ciência no ensinar. Sustar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez em ambiente de concórdia e serenidade. A ordem prepara o aperfeiçoamento. Em oportunidade alguma polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos infelizes da espiritualidade. A azedia não cura o desespero. Oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece na execução da enfermagem moral que lhes é necessária. A familiaridade estende os valores da confiança. Suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece a qualquer doente grave encarnado. A enfermagem imediata dispensa interrogatório. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, Primeira Carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Cris, nesse capítulo, nós vamos tratar dos diálogos com os espíritos sofredores, né? Como o próprio título já traz para a gente. E eu queria começar aqui fazendo um convite, né? Para a gente pensar como que nós devemos nos comportar aqui, entre nós, encarnados. Porque eu acho muito importante às vezes a gente volta o olhar muito para as questões espirituais, mas o aprendizado tem que ser feito aqui, né? Como que é a conduta espírita perante os espíritos sofredores, mas qual que é a conduta espírita perante aqueles que sofremos aqui também, né? Então, é preciso ter um filtro. E ter um filtro não significa mentir, tapear, iludir o outro, né? Mas eu acredito muito que é entender que qualquer exposição que a gente faça do outro causa um constrangimento. Então, assim, hoje em dia a gente tem isso muito claro, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu estava brincando. A gente costuma dizer, né, com os nossos filhos, com as nossas crianças, de uma forma geral, né, brincadeira é quando todo mundo se diverte, né, então, assim, a gente sabe que muita gente não tem filtro ainda, né, a gente já sabe disso, mas é preciso ligar, né, esse botãozinho do bom senso, e tem, assim, vou trazer uma questão até para a gente refletir um pouco, muita gente confundindo, né, a autenticidade com má educação, com infantilidade, né? Eu não sei o que você pensa disso, mas muitas vezes a pessoa fala o que quer, aí depois também se afasta e não quer mais contato,
E às vezes, assim, isso tem a ver muito mais com uma educação equivocada, né? Uma educação que eu digo da própria pessoa, né? E não tem absolutamente nada a ver também com espontaneidade, nem com autenticidade, né? Então a gente já vai começar aqui trazendo umas polêmicasinhas para a gente conversar, né? Rose, você falando, né, nesse início aí, eu queria iniciar a minha fala sobre essas relações interpessoais, né, que no nosso dia a dia, que muitas das vezes são tão conflituosas, né, trazendo aqui para a gente ter um ponto de reflexão, é uma fábula que eu acho, ela é curtinha, mas ela é muito interessante, ela nos faz pensar muitas questões. É uma fábula do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Não sei se ela é famosa, muitos já devem ter escutado, mas para aqueles que ainda não ouviram ou não leram, eu vou trazer ela aqui. Então, ela nos conta o seguinte: numa era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo intenso frio. Por instinto, eles se uniram para irradiar o calor dos seus próprios corpos e assim sobreviver. Por estarem tão próximos, passaram a se ferir, o que levou muito deles a se afastarem. Como de esperado, os que se afastaram morreram de frio. Os sobreviventes observaram tal fato e passaram a se aglomerar, mantendo muito cuidado uns com os outros, a fim de não se magoarem, e graças a essa feliz observação, sobreviveram ao frio intenso. Então, eu trago essa fábula para a gente pensar, né? Essa questão, trazendo para nós, né? Essa questão das nossas relações interpessoais, né? Eu acho que é um belo exemplo que a gente tem que trazer para as nossas relações online, né? Vamos dizer assim, e as offline também, tendo cuidado e o respeito uns pelos outros. Porque quando a gente tem esse cuidado, né? A gente pode ter os nossos espinhos, mas a gente ter o cuidado desse espinho não ferir o outro e também não nos ferir, a gente tem uma relação equilibrada, uma relação saudável. Muitas das vezes acontece questões que nos magoam, que nos machucam, porque a gente não protege a ponta dos nossos espinhos. A gente sai espetando aí todo mundo e nos espetando também, porque muitas das vezes as nossas atitudes lá na frente nos ferem muito, né? Então, eu acho que é uma fábula para a gente pensar, né? E muitas das vezes a gente deixar. A gente não tem muito aquela paciência da escuta, né? A gente escuta para a gente refletir e daí a gente, se for necessário, falar alguma coisa. Muitas das vezes a gente já escuta e tem uma resposta pronta, um padrão de resposta, e a gente fala aquilo sem saber como está o outro, como está aquele que está diante de nós, né? Nós não somos iguais, cada um passa por seu momento, né? O que é fácil para mim resolver, para o outro talvez não seja, ele precisa de um processo mais longo, né? E foi baseado nisso que eu li até assim, procurando, eu li uma questão bem interessante, que existem 6 pilares de um bom relacionamento interpessoal. O primeiro é a autoconsciência, ou seja, eu me conhecer melhor com os meus desafios a vencer e aqueles que eu já conquisto. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho que pensar, não, nesse momento aqui com essa pessoa, eu já sei que eu sou impaciente, então eu tenho que exercer a minha paciência. Esse meu irmão precisa, nesse momento, da minha paciência. Então, eu acho que essa autoconsciência, que nada mais é do que o autoconhecimento, é o primeiro passo, você se autoconhecer. A segunda é o não julgamento. Quando eu falo que a gente não dilata muito a escuta, a gente já responde,
é justamente isso, porque quando a gente já responde, já é um julgamento, você já tem uma resposta pronta. Não, você está errado, é isso e pronto, né? Então, é o não julgamento. O terceiro é a empatia, é sentir o que o outro sente. Nada mais é do que você se colocar, você se transferir para o lugar do outro, né? É você pensar, eu gostaria de ser tratado da forma que eu pretendo tratar o outro, né? Você faz essa pergunta. A quinta é a assertividade, é você ser firme quando for necessário, mas ser firme é diferente de ser agressivo. A gente não pode confundir isso. Ser firme, você pode ser firme com muita amorosidade. A gente acha que ser firme é ser agressivo, e não é. E a última é ética. É a gente ter um conjunto de valores que nos guiam, né? Então, a gente já tem esse comportamento ético dentro da gente, a gente saber o que é certo, falar, fazer, como falar. Isso é a ética agindo dentro de nós. Então, baseado nessa fábula, eu achei interessante também trazer mais questões aí para a gente ir reflexionando ao longo do nosso bate-papo. Nossa, excelente, Cris. E essa fábula, ela é tão atual, né? É uma fábula que ela foi trazida num período para falar de algumas questões especificamente desse período, né? Porque Schopenhauer traz ela para falar das relações interpessoais, né? Mas como que ela é atual, né? Como que ela faz sentido nos nossos dias para a gente dizer, olha, nós somos seres de relação e a gente vai ter que aprender a se relacionar com esse filtro, com esse cuidado com o outro, porque senão a gente mesmo vai sofrer. É interessante você trazer isso. E olha como é que a gente, às vezes, faz uma divisão que ela não existe, né? No mundo espiritual e no mundo físico, aqui no mundo material. Se a gente sente dor aqui, se a gente sofre aqui com uma fala, com um comportamento, com um julgamento com relação a gente, os espíritos também sentem, também têm os mesmos sentimentos. Por quê? Quem são os espíritos? São os seres que já não estão mais no corpo físico, somos nós mesmos, né? Então, assim, não é porque passou para o plano espiritual que deixa de sentir, de ter a percepção das coisas, e as palavras marcam muito, né? Então, eu acho interessante, foi excelente você ter trazido essa fábula para lembrar, né, que a gente precisa realmente cuidar uns dos outros, inclusive de como que a gente está agindo e acolhendo esse outro, né? E o André Luiz, ele fala da gente não fazer essas reuniões públicas, porque aqui ele está falando especificamente das reuniões mediúnicas, mas a gente sempre gosta de lembrar, não existe essa, como que a gente fala, essa diferença mesmo. Uma coisa eu faço enquanto no movimento espírita, na reunião mediúnica, e outra coisa é o que eu faço no meu dia a dia. Por isso que a gente gosta de trazer esses exemplos que são nossos aqui, porque eles vão nos ajudar a compreender o que acontece também com aqueles espíritos que estão ali na reunião mediúnica. A gente fala que eles estão sendo atendidos, mas quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai ver que quem está sendo beneficiado é a gente mesmo, né? Eles estão contribuindo para o nosso aprendizado. Então, assim, André Luiz, ele começa dizendo para a gente não fazer essas reuniões públicas abertas para dialogarmos com os espíritos sofredores, com esse propósito de não expor esses sofrimentos, né? De não expor, porque a gente sabe que ainda tem muito julgamento, e até quem está trabalhando exclusivamente com reuniões fechadas, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, né, de não ficar fazendo comentários. Por quê?
porque os espíritos, eles estão ali para se melhorarem. Eles só conseguiram chegar naquela reunião mediúnica, às vezes para um tratamento, porque eles tiveram que vencer muitas barreiras internas para estarem ali, né? Então, é preciso ter essa cautela, é por isso que a gente fala desse filtro. Eu acho que essa palavra vai ficar muito aqui na minha fala hoje, né? Porque sem esse filtro, a gente perde uma grande oportunidade da gente também ir se melhorando a partir desses diálogos, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha isso muito claro. Não é porque está no plano espiritual, não é porque desencarnou, porque agora é um espírito que está no mundo, nessa outra dimensão, que perdeu a sua dignidade, né? Que você pode falar o que quer, do jeito que quer, zombar, ironizar. Não, é o mesmo indivíduo, o espírito é o mesmo que estava aqui encarnado, é o que está no mundo espiritual, então tem que ser muito respeitado, né? Então, assim, a gente tem um livro que é muito interessante, da codificação, que é o livro Céu e Inferno. A gente já deixa até aqui como uma indicação de leitura. No capítulo 4 desse livro, Kardec ele vai tratar exatamente dos espíritos sofredores. E ali há vários relatos dos próprios espíritos sobre os seus sofrimentos. Então, a gente precisa ter, né, essa sensibilidade, esse olhar generoso, afetuoso, como você disse, né? A gente tem que ter esse acolhimento. Essas lições que você foi trazendo no início, elas são muito importantes para a gente aprender essa comunicação interpessoal e também vamos dizer assim, né? Eu vou até trazer aqui uma expressão interdimensional, né? Nós vamos tratar de duas dimensões, mas que essas dimensões têm sentimentos também, têm percepções, elas têm, né, precisam ser cuidadas da mesma forma. E só para eu encerrar aqui essa minha fala, eu queria trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Você trouxe, né, essa questão também da gente cuidar uns dos outros, né? E a gente vai lembrar do cristianismo primitivo, né? Então, como entendia Jesus? E o que é o significado da palavra caridade? Os Espíritos vão trazer benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E tem um comentário de Kardec, eu vou ler só o iniciozinho aqui. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, qual que é a conduta espírita perante os irmãos sofredores? O amor. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito da gente vivenciar essa experiência que não seja amando. E se colocando no lugar desse espírito. Como que eu gostaria de ser tratado quando eu trago a minha questão, o meu sofrimento, para o outro ouvir? Como é que eu gostaria que isso fosse escutado e tratado naquele lugar ali? Né? Então, é esse o movimento que a gente precisa fazer. E quando você traz, Rose, para a gente esse acolhimento na reunião mediúnica do espírito sofredor, eu estava aqui pensando, sabe? Porque a mediunidade, ela foi elevada à missão, né? A missão da mediunidade. Então, ela tem que ser praticada santamente, religiosamente. E isso emana respeito, né? Respeito a esses espíritos que ali estão em sofrimento. Pois é na reunião mediúnica que é o local que eles vão, né? Eles vão serem esclarecidos e eles ainda estão
em completo, às vezes, desequilíbrio, confusos com a real realidade deles naquele momento. Então, eu acho que ela tem que ser fechada muito por conta desse sentido mesmo, desse amor, mas também desse respeito àquelas almas, né? Porque nós somos espíritos imortais, igual você lembrou. Nós vamos só passar de uma morada para outra, mas levando tudo aquilo que a gente, às vezes, não conseguiu resolver aqui. E vai ser acolhido e esclarecido lá, né? Então, eu penso também que nessas reuniões elas têm esse caráter fechado justamente por isso. Mas, de qualquer forma, o respeito e a harmonia, eles têm que reinar em todo o trabalho, né? Em todo o trabalho, a gente tem que ter essa consciência do respeito uns pelos outros, né? É verdade, o respeito uns pelos outros e o entendimento também do que está acontecendo ali, né, Cris? Eu acho que é muito importante. O que acontece numa reunião mediúnica em que tem comunicações com espíritos sofredores? Isso aí demanda estudo, demanda conhecimento, demanda a gente se debruçar sobre a codificação para a gente entender. Kardec deixou tudo muito bem explicado, esclarecido. A gente precisa saber que existem alguns movimentos que a gente faz, e a comunicação com os espíritos sofredores é um desses movimentos, e André Luiz vai trazer aqui, especificamente no item 2, né, sobre a comunicação com os obsessores. Isso também deve atender um propósito maior. E para a gente atingir esse propósito maior, é preciso que a gente estude, que a gente se prepare, mas principalmente que a gente também se modifique, se transforme moralmente. Porque sem essa transformação também, a gente cai na tentação, às vezes, de achar que a gente pode falar o que é do jeito que é, numa reunião dessa, né? E não é bem assim. Então, eu gostaria de trazer aqui 2 citações, né, que vão dizer o quanto que é importante a gente se capacitar, a gente se preparar. E eu gosto muito de trazer as coisas para cá, para a nossa realidade. A gente fala do mundo espiritual, mas tudo que a gente fala do mundo espiritual tem como a gente compreender aqui, no mundo material. Então, assim, quando a gente fala de se capacitar para qualquer coisa aqui na Terra que a gente queira fazer, isso só vai atingir o propósito que a gente quiser ou que a gente se dispuser se a gente compreender como é que funciona. Seja o que for que a gente queira fazer, né? Seja no campo profissional, para eu ser um bom profissional, eu tenho que me capacitar naquilo ali que eu estou me preparando, seja no campo familiar, para eu ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, eu tenho que entender como é que esse mecanismo funciona. O que acontece às vezes, os grandes desafios surgem porque a gente vai seguindo padrões, a gente vai repetindo ciclos. Ah, meus pais fizeram assim, eu vou fazer, vai dar errado, porque as gerações mudam. E com essa mudança, a gente precisa de novas ferramentas, né, para a gente agir. E no campo da mediunidade não é diferente. E aí, eu queria trazer 2 colocações, né, uma que está em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, que vale a pena, né, quando a gente indica, a gente traz um versículo só, mas vale a pena cada um ir lá no capítulo, buscar a leitura total do capítulo, né, porque a gente aprende muito com o Evangelho, mas é preciso que a gente estude também, né. Eu vou trazer só o versículo, mas o capítulo todo é importante. Então, é o capítulo 17, versículo 20. O nome do item é o endemoniado epiléptico. E aí, nesse item 20,
no item 19, os discípulos fazem a pergunta para Jesus, né? Vou ler o 19 também, que eu acho que vai fazer mais sentido. Então, os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza de vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. E aí, lá no Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, vai ter uma frase complementando essa passagem aqui, que ela vai dizer muito disso, que a gente tem que se capacitar para os trabalhos que a gente quer fazer. Né? Então, lá no capítulo 9, no versículo 28 e 29, nós vamos achar em Marcos, Jesus dizendo assim, olha, ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós, por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie não pode sair a não ser com oração. Então, eles estão citando a mesma passagem, vê que de forma diferente, né? Numa, Jesus fala, olha, é preciso muita fé, e vocês não estão tendo a fé que vocês já podem usar dela. E no outro, é interessante que ele fala, olha, essa espécie, ela não pode sair sem muita oração. Então, eu trouxe isso aqui para dizer que não é simplesmente um diálogo comum, a gente precisa se capacitar, e a gente precisa se capacitar até para a gente aprender a conversar aqui entre nós, né? Entre nós encarnados, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, o nosso cadinho aqui, nesse mundo, né, de provas e expiações. Porque está sendo um momento em que está faltando esse diálogo. Cada um quer ser o dono da sua verdade. E falta esse filtro que a gente está trazendo, né? De respeito ao outro, de respeito a ideias diferentes, de respeito a comportamentos diferentes, a entendimentos diferentes e de respeito ao sofrimento do outro, né? Então, acho que é o momento da gente refletir muito. Eu acho que é isso que esse capítulo vai trazer muito para a gente, né, Cris? E essa questão, a gente trazendo, né, Rose, para reunião mediúnica, o dialogador, ele tem que estar sempre mesmo se capacitando, porque ele tem que ter ele tem que sentir aquele espírito, né? E ele se capacitando, ele tem essa capacidade de senti-lo, né? E essa abordagem, ela tem que ser coerente, mostrando ao espírito as realidades das leis divinas, que elas são perfeitas, né? Procurando levá-lo a um comportamento adequado e fazendo brilhar, muitas das vezes, a virtude que aquele espírito tem, porque todos nós temos. Às vezes elas estão adormecidas por tanto ódio, por desejo de vingança, e a gente, estando capacitados, a gente consegue descortinar essa cortina de ódio, de desejo de vingança, e faz surgir naquela alma a virtude que estava ali adormecida, né? E muitas das vezes a gente não vai conseguir isso numa reunião. Será necessário tantas outras para ele ter a cura. É como um tratamento, você tem que ir no médico mais de uma vez, né? E para isso, eu concordo muito com você, quando você disse que, além dessa capacitação, tem que vir atrelado a transformação moral, né? Porque aí ela vai fazer com que cada vez mais o diálogo ele seja produtivo, porque aí sim vai ser envolvido em muito amor, né? Que deve ser o maior instrumento do exercício da mediunidade, né? Isso, Cris, é verdade. A gente não pode esquecer nunca dessa palavrinha fundamental, né? Amor e respeito, né? Respeito ao outro, às individualidades, como você trouxe, né?
E é sempre bom que a gente se pergunte, diante de qualquer situação, né? E se fôssemos nós, como nós gostaríamos de ser tratados, né? De sermos tratados. Quantas vezes nós construímos uma máscara ilusória de nós mesmos, né? E nos achamos numa condição muito diferente da que a gente já está de verdade. E isso pode fazer com que a gente chegue ao mundo espiritual também numa condição de espíritos sofredores, né? A gente não sabe a nossa realidade. Ou melhor, a gente até sabe a nossa realidade, mas a gente às vezes cria uma máscara, né? Que é isso que eu trouxe. A gente cria uma máscara ilusória de que a gente é bom, perfeito, justo, e aí, quando chega no mundo espiritual, se depara com uma realidade que a gente poderia ter sido muito melhor, ter feito muito mais, a gente entra nessa condição. E como é que vai ser? Como é que nós vamos querer ser tratados, né? Que tipo de reunião que eu vou querer frequentar, onde eu vou poder falar do meu sofrimento, sem ser julgado, sem ser avaliado? E aí eu queria pedir licença para ler um texto pequeno aqui, né? É do livro Instruções Psicofônicas, é a mensagem número 4. É um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Ele é ditado por espíritos diversos e fala justamente disso, né? De um espírito em sofrimento no mundo espiritual. Eu vou pedir licença até para ler aqui, que eu acho que é tão importante a gente trazer também, né, esses exemplos que dizem muito para a gente, ensinam muito para a gente, né? Na noite de 19 de abril de 1954, ao término de nossa reunião, José Xavier, que foi companheiro militante do Espiritismo em Pedro Leopoldo, já desencarnado desde 1939, e que ainda hoje é um cooperador leal e amigo em nosso grupo, tomou o instrumento mediúnico e conversou conosco sobre o intercâmbio com as entidades sofredoras, deixando-nos as expressões aqui transcritas. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, para falar-lhes com proveito devido. Vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa. Quantos no mundo se julgam triunfantes na viciação ou no crime, quando não passam de viajores em declive para a queda espetacular? E quantos companheiros aparentemente vencidos são candidatos à verdadeira vitória? Mesmo entre vocês, não é difícil observar mendigos esfarrapados que, por dentro, se acreditam fidalgos e pessoas bem-nascidas, conservando a humildade real no coração, entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas desta ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte. Vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Sentem-se donos de recursos que perderam de há muito e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho de caminho em que paralisaram a própria visão. Nos campos e cidades terrestres, a cada passo topamos antigos dominadores do solo, os quais a morte não conseguiu afastar de suas fazendas. Magnatas de indústria que o túmulo não separou dos negócios materiais. E homens e mulheres em massa que, sem a veste do corpo, continuam agrilhoados, aos prazeres e aos hábitos em que fisgaram a própria alma. Convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se como ouriços, contentes no espinheiro em que moram, quando não se ocultam, matreiros, no egoísmo em que se deleitam, ao modo de velhas tartarugas
e se esconderam na carapaça ao primeiro toque estranho às sensações com que se acomodam. Se insistimos no socorro espiritual de que necessitam, vomitam impropérios e cospem blasfêmias. Mas com isso, não deixam de ser doentes, agindo contra si mesmos e solicitando-nos amparo. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder. O tempo e a vida correm para diante, por fora deles, por dentro, imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses, que não mais existem, senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia, contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância, para que lhes possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes ao mesmo tempo ideias novas com que empreendem a própria recuperação. Figuremo-los como prisioneiros cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. Então, foi uma mensagem, né, de um trabalhador que era companheiro de Chico Xavier na época dele, né, José Xavier, o nome dele. E eu sei que é uma mensagem longa, mas eu quis trazer para dizer que, né, todos nós somos sofredores, né? Nós, certa vez, recebemos uma mensagem, né, dizendo, olha, é o momento, uma mensagem que era do espírito protetor da nossa reunião, né? E era justamente no momento da mensagem dos espíritos sofredores. E ele disse, esse é o momento, porque vocês acham que quem são os sofredores, né? Só eles que estão do outro lado? Aqui também tem pessoas sofrendo, né? Então, para a gente lembrar disso, né? A nossa fala sempre deve ser a mais acolhedora e a escuta mais atenta possível, né? Sim, porque todos nós, quando acordarmos do lado de lá, em maior ou menor grau de sofrimento, a gente vai querer também ser bem acolhido, né, Rose? Como você bem disse na sua fala. E o grande remédio da cura será esse acolhimento, com as orientações precisas, mas, porém, carregadas de afeto, né? A gente, muitas das vezes, vai precisar daquele colo que aquece primeiro, né? E a gente vai ser os espíritos doentes, né? Doenças criadas pelas nossas próprias criações, né? Então, a cura começa aí, com esse acolhimento e com essas palavras que podem ser esclarecedoras, mas nunca faltando afeto. E assim, como essa própria mensagem disse, né? Não é estimular a fantasia, né, ou o que quer que seja ali, que aquele espírito esteja ali para resolver, não é estimular questões que ele está ali para, né, que ele já tem condição de ser melhor e ainda persevera nisso, né, mas ao mesmo tempo, a gente entender que em tudo tem que ter disciplina, ordem. E a gente entendendo isso, né, Cris, a gente vai entendendo os pilares de todos os trabalhos, inclusive dos trabalhos mediúnicos, né, desses diálogos que acontecem, né, com os espíritos sofredores. E é lógico que a gente está falando aqui, a gente já teve um capítulo que a gente falou, né, do dialogador na reunião mediúnica, mas a gente está falando aqui perante o espírito sofredor. É claro que a gente precisa manter esses pilares ativos, né? Diante do espírito sofredor, a gente precisa também
se disciplinar, seguir uma ordem, ter equilíbrio, se fortalecer na nossa fé. Então, acho que isso é muito importante. Sim, e essa mediunidade, né? Já que a gente está focando muito nisso, nessa parte. A mediunidade, ela praticada à luz do Evangelho de Jesus, ela vai requerer dos seus ceareiros essa disciplina, né? E esse respeito ao trabalho que eles estão se dedicando. Também o empenho de construir hábitos nobres, de acordo com as suas vivências das leis divinas, né? Que está aí, a gente só basta segui-las, né? Em destaque, eu acho que nesse caso aqui, todas são perfeitas, mas em destaque para a lei do amor, né? A mediunidade trabalhada com amor, todas as outras questões vão vindo com muita naturalidade, porque quando você põe o amor, você vai compreendendo todos os outros desafios, né? Porque o amor, ele abrange, ele acolhe, ele amansa, ele envolve, né? É verdade. E a gente precisa sempre lembrar, ele é importante em qualquer circunstância. Em qualquer lugar, nós devemos agir com amor, com respeito, né, Cris? Não dá para a gente começar a ser bonzinho, a querer ter uma fala doce, carinhosa, porque está diante de um diálogo lá com o espírito sofredor. Isso não vai trazer os recursos necessários, né, para a gente ter os resultados que a gente busca, que é a transformação também daquele espírito que está ali sofrendo, mas inclusive da gente que está diante dele, também buscando o nosso aprendizado. Então, é no dia a dia que a gente deve treinar isso, né? Essa conduta amorosa, afetuosa. E aí a gente vai lembrar também, né, Cris, uma coisa muito importante, que quando a gente fala de amor, de respeito, de disciplina, a gente está falando não de ordem, né? A gente está falando não de submissão, da gente também ser aquele que vai acolher tudo do jeito que vier, da forma que vier, né? É a gente entender que a gente também tem o nosso posicionamento e que ele tem que ficar claro diante disso tudo. E uma postura, igual você falou, é ser assertivo quando precisa ser assertivo. Porque assertividade, como você trouxe muito bem, não é sinônimo de falta de educação, de falta de respeito com o outro, de agressividade, nunca. Isso tem todos os nomes que quisermos dar, menos de assertividade. Né? A assertividade é a gente se posicionar diante da vida, diante das situações, diante do outro, dizendo os nossos limites. Olha, até aqui daqui para cá não vai ser possível mais, né? E diante do espírito sofredor também é assim, né? Ele precisa entender que ele está em sofrimento, mas que ele precisa seguir as regras. Ali tem, né, uma ordem estabelecida, e essa ordem é estabelecida pelo próprio Jesus, que ele coordena os trabalhos do bem. Então, eu acho que é bom a gente ter isso muito claro também, né? Para a gente não achar que ser amoroso, respeitoso, imprime uma conotação de ser aquele que topa tudo, que aceita tudo, né? Não é bem assim. É muito interessante quando você fala dessa conduta única, né, Rosa? Eu também penso sempre isso, a gente tem que ter uma conduta única, ela seja dentro de casa, fora de casa, lá na nossa casa espírita, na família, na sociedade, a gente tem que ser único, né? Não usar essa palavra agressiva, cultivar ódio, raiva, né? Ao contrário, eu acho que a gente tem que ser muito respeitoso ao nosso irmão em Cristo. E acredito também que o bom espírita, ele não deverá ser soberbo pelos seus dons mediúnicos, né? É natural,
é uma missão que você recebeu e você cumpri-la da melhor forma, né? Com muito carinho, com muita humildade, com muita amor envolvendo em todos os sentidos. E eu acho que a gente tem que ser muito respeitoso a Deus, aos ensinos de Jesus, mas principalmente que a gente seja aquele que não apenas pregue, né, o que a gente crê, mas que a gente possa praticar o que a gente prega. Eu acho que é aí que está a grande diferença. Nossa, perfeita a sua fala, Cris. Porque eu fico pensando muito, sabe? Você sabe, né? Eu sempre falo isso, e quem vai acompanhando aqui também já vai me conhecendo, né? Eu falo, gente, não adianta a gente ficar preso no mundo espiritual, falando só de coisas do mundo espiritual. É bom que a gente entenda, por isso a gente fala, olha, os livros do André Luiz são importantíssimos, eles deram um salto na qualidade da nossa compreensão enquanto espíritos imortais que somos. Não porque ele foi o primeiro a escrever sobre o mundo espiritual, mas porque ele trouxe a realidade do mundo espiritual a partir da nossa realidade aqui no mundo material. Então, não é que a gente não deva buscar os conhecimentos do mundo espiritual, não, eles são importantes, mas a gente não deve ficar preso a só achar que a verdadeira vida é só lá. É lá. A gente tem que entender que lá é o mundo que a gente vai viver plenamente depois que a gente tiver vivido esse estágio aqui. Mas é preciso viver esse estágio aqui. Então, eu costumo dizer, olha, nesse momento, o mundo real para mim é esse. Porque se eu não viver ele plenamente, eu não vou conseguir viver o mundo espiritual, os mundos ditosos, que é lá que a gente vai permanecer pela eternidade. Mas para chegar a esse ponto, eu preciso viver essa realidade. Então, quando a gente traz essas questões do mundo espiritual, é para a gente ter a compreensão. Mas eu penso que a boa comunicação com o mundo dos espíritos, ela deve ser treinada aqui, com os encarnados. Um bom dialogador, ele não se faz na comunicação, numa reunião mediúnica só, mas na comunicação diária, no nosso dia a dia. Né, Cris? Não dá para você improvisar. Se eu sou uma pessoa agressiva, se tudo eu resolvo no grito, é muito difícil chegar numa reunião que eu tenho que dialogar com espíritos sofredores e eu vou ter, agora eu vou ser uma pessoa calma, tranquila. Isso fica hipócrita, né? Vou usar essa palavra aqui, eu acho uma palavra dura, né? Mas soa, e não dá, a gente pode enganar, assim, aqui entre nós a gente acaba se enganando, mas no mundo espiritual não tem isso, né? Eles percebem que a gente não é assim, que a gente não tem essa amorosidade no falar, né? Por quê? Porque eles nos acompanham no dia a dia, né? O próprio Kardec não perguntou, os espíritos, eles interferem no nosso dia a dia? Os espíritos falam, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas não é porque a gente vive processos obsessivos, não é nada disso, não. É porque eles nos acompanham. A dimensão espiritual, ela é aqui. Ela começa aqui na nossa própria dimensão material, né? Então, a gente precisa se transformar no nosso dia a dia. Como que eu estou conversando dentro do meu lar? Como é que eu estou conversando, né? Trazendo de novo a imagem tão representativa para nós que estávamos naquela reunião, né? Olha, aqui também tem pessoas sofrendo, não só no mundo espiritual, mas aqui na própria reunião de vocês, né? Trazendo essa simbologia, quem não tem um sofrimento nessa vida, né? Então, nós somos sofredores. Então, nós temos que aprender a comunicarmos entre nós também, né? E aí, a comunicação com os espíritos sofredores, que são aqueles que estão no mundo espiritual, né, vai ser muito tranquila, né? É interessante, né, Rose, quando você fala da gente
treinar essa comunicação, né? Aprender a comunicar, porque a comunicação é o veículo mesmo de aproximação entre as pessoas, e também pode ser que não, né? De afastamento, né? Porque quantas das vezes a gente pergunta, mas por que houve? Ah, foi uma coisa que ela me falou. Então, quer dizer, a comunicação não foi bem sucedida, né? Então, acho que é importante a gente saber falar. Saber falar, a gente tem que saber distinguir, não implica em falar bem, com grandes, vamos dizer, floreios, né? Às vezes uma fala simples é uma fala sincera, uma fala que te inspira confiança, né? Que te acolhe, né? Então, o saber falar é nesse sentido, né? E também a gente tem que saber ouvir, reflexionar o que ouviu, para, com equilíbrio, a gente ir seguindo a comunicação. Acho que isso é muito importante. E eu acho que é isso, sabe? A comunicação ela é muito importante nessa convivência harmônica entre as pessoas, tanto daqui desse lado, como você bem falou, e principalmente continua do lado de lá, nos dois planos da vida, né? É verdade. E a gente ficar atento, né, Cris? É claro que a palavra, ela tem um agravante aí, quando a gente fala de comunicação, que a palavra, depois que você fala, é difícil de você reajustar aquilo. Então, é bom que se reflita muito antes de falar, né? E a forma também como se fala. Mas a comunicação, ela se dá de várias formas, né? É um olhar, é um gesto, é um comportamento, é um não fazer nada, né, pelo outro. Isso também é uma forma de comunicar, né? Porque às vezes um gesto simples, né? Um bilhetinho é uma comunicação tão poderosa, às vezes, né? Sei lá, algum movimento que a pessoa faça, né? Igual você falou, isso pode aproximar ou pode também distanciar. Depende, né? E aí, caminhando já para o final, né, que a hora passa tão rápido aqui, eu sempre falo isso, mas é porque passa mesmo, né, só a gente que está aqui que sabe, né, Cris? Eu acho que a gente precisa pensar, né, nesse capítulo aqui, que discrição, né, discrição é tudo na vida, né, a gente saber ter esse filtro, né, sermos discretos com relação com aquilo que a gente ouve em relação ao outro, né? Sabemos também que o vínculo, né, a proximidade, aquele cotidiano, ele deveria trazer para a gente uma consciência do cuidado, né? E quantas vezes a gente faz o contrário, né? Quanto mais intimidade a gente tem, menos a gente se importa com o cuidado com aquele ser que está com a gente, né, na caminhada. Então, é ficar atento com isso, né? Então, é numa família, não é porque eu me casei, eu conheço meu marido ou minha esposa, que eu vou tratar ele, né, de uma forma ríspida. É o contrário, né? Eu já conheço quais são as fragilidades desse ser, né? Eu costumo brincar assim, que assim, isso para mim, né? Eu não sei, cada um tem um jeito, né, de ser. Eu não estou dizendo assim que as pessoas não possam chegar na minha casa, porque às vezes eu falo isso, parece que dá uma interpretação errada, né? Eu gosto que as pessoas cheguem na minha casa e tenham liberdade, mas eu costumo dizer assim, o amigo, quanto ele mais conhece o outro, é aquele que sabe que ele pode chegar na casa do outro, mas ele não deve abrir a geladeira de cara, né? Ele não deve deitar na cama do casal. Eu sei lá, eu tenho essas coisas comigo que era muito assim, dos meus pais, sabe, Cris? E eu acho que isso é o respeito. Quanto mais você conhece, mais você espera que o outro se manifeste, porque você sabe, isso não agrada tanto o outro, eu já sei que se eu fizer isso não vai ser legal, né? Então, acho que é isso. É belíssima essa sua fala, né, Rosa? Essa questão, assim, e quanto eu vi esse tópico aqui que você acabou de falar e você falou também, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer como, assim,
um exemplo de uma pessoa aqui que a gente conheceu, né? Conheceu até assim, talvez muitos conheceram, outros não pessoalmente, mas ele se torna tão íntimo da gente que ele é esse amigo aí que você falou. Então eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, tem que ser o Chico, porque ele é um exemplo de homem, de médium, de espírita, de tudo. E sabe, né, essa espiritualidade, ela é pertinente. Aí eu lembrei de um artigo que o Arthur da Távola, sobre a inspiração, não sei se alguns aqui lembram, daquela campanha que ia indicar o Chico para ganhar o prêmio Nobel. Ele escreveu um dos melhores artigos da imprensa leiga sobre o médium, sobre o Francisco Cândido Xavier. E ele escreveu esse artigo no jornal O Globo. Foi no dia 26 de maio de 1980. E no mês seguinte, a FEB, através do Reformador, ela colocou esse artigo lá na revista, né? na revista O Reformador. É um artigo, gente, assim, belíssimo, só procurar na internet que acha. O título é A Figura de Comunicação de Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou ler alguns capítulos aqui. Eu sugiro que quem tiver oportunidade que procure e leia, porque é muito bonito, né? E aí tem algumas questões aqui que o Arthur da Távola ele escreve, que são as impressões pessoais dele, né? Que a gente respeita profundamente, porque ele foi um político, um senador, né? Foi um advogado, um palestrante, uma pessoa de uma conduta bacana. Mas o que a gente pode aqui validar é tudo que ele escreveu sobre o Chico, né? Então, eu vou ler aqui. Ele inicia o artigo dizendo assim: independente de qualquer posição pessoal, crença ou convicção, a figura de comunicação de Francisco Cândido percorre décadas na vida brasileira, operando um fenômeno, refiro-me à comunicação terrena mesmo, de validade única, peculiar e originalíssima. Não vou, portanto, por falta de autoridade para tal, analisá-lo do ângulo religioso, e sim as relações de sua figura de comunicação com o público. A inexistência de um tipo físico favorecedor funciona como outro curioso paradoxo, a emergir da figura de comunicação de Chico Xavier. Aquele homem de fala mansa, peruca, acentuado estrabismo, pessoa de humildade e tolerância, não configura o tipo físico idealizado dos líderes religiosos, de chefe de seita, do místico impressionante. Até a figura do Papa, líder de uma comunidade religiosa, é envolta em pompa e festa, estratégia visual destinada à maior prognância de sua mensagem e à definição de sua posição como símbolo. Nem mesmo a mais decidida modéstia e humildade pessoal de vários papas são suficientes para que a figura papal se desvista da pompa e simbologia relativas ao reinado que representa. Até nas religiões orientais, menos pomposas, as figuras líderes são cercadas de visão carismática do líder. Francisco Cândido Xavier, porém, representa uma espécie de antítese vitoriosa da figura carismática. Não tem, do ponto de vista externo ou visual, nenhum elemento característico, até o contrário. Pessoalmente, é o anticarisma, funciona como símbolo de negação de qualquer pompa ou formalidade. Em retorno, talvez, à pureza primitiva dos movimentos religiosos. E, no entanto, emerge dele a figura de uma das mais poderosas forças de identificação da vida brasileira. Ele é uma espécie de líder dos desvalidos, dos carentes, dos sofredores, dos não onipotentes, dos despretensiosos, dos modestos,
dos dispostos a perder para ganhar, além da aura de paz e pacificação que parte dele. Há um outro elemento poderoso a explicar o fascínio e a durabilidade da impressionante figura de comunicação de Francisco Cândido Xavier. A grande seriedade pessoal do médium, a dedicação integral de sua vida aos que sofrem e o desinteresse material absoluto, a canalização de todo o dinheiro levantado em direitos autorais para variadíssimas atividades assistenciais espíritas dão a Chico Xavier uma autoridade moral, tanto maior porque não reivindica por ele, que o coloca entre os grandes líderes religiosos do nosso tempo. E aí se estende esse artigo. Mas eu vou parar aqui, porque eu acho que aqui já diz tanto e muito sobre esse grande espírito, né? Esse grande exemplo que teve encarnado aqui entre a gente, dando esses belíssimos exemplos, né? E eu acho que sublima todo esse conteúdo do nosso podcast de hoje. É verdade, Cris. E muito obrigada por você ter trazido esse artigo, né? Porque é muito importante que a gente termine hoje esse podcast, Conduta Espírita perante os espíritos sofredores, trazendo a lembrança do nosso querido Chico Xavier, que soube como ninguém, como agir perante os espíritos sofredores, de lá e de cá. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Um abraço, Rose, um abraço a todos.